Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. E agora a gente vai falar sobre a eficiência da vacina Coronavac na variante P1. No dia 7 de abril, um grupo de infectologistas concluiu a pesquisa de eficiência da vacina Coronavac diante da variante P1 de Manaus. Isso significa que o imunizante é relevante também com relação à variante da Covid-19, que se apresenta mais letal aqui no país. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Júlio Codra, ele que é infectologista e pesquisador da Fiocruz. Doutor Júlio, bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Julião? É um prazer estar no Jornal da Rede Alesp. É um prazer novamente falar com o senhor. E a Vebra Covid-19 divulgou, então, como eu disse, semana passada, que a Coronavac apresentou 50% de eficácia diante da variante P1 do vírus. O que significa esse resultado, então, para quem nos ouve, nos vê agora, doutor? Não, esse estudo ele foi feito em Manaus, onde surgiu a P1, onde a P1 se tornou a variante predominante, onde foi responsável pelo caos que a gente viu em termos de saúde pública em janeiro, e ela se continuou bastante importante, sendo a variante principal no estado de Manaus e na cidade de Manaus. E o que a gente observou? Usando dados reais dos trabalhadores de saúde que se vacinaram, e Manaus foi uma das primeiras cidades onde isso ocorreu de forma maciça. A gente observou uma proteção de quem recebeu a Coronavac em torno de 50%, a gente chama de efetividade, que é do mundo real. Então, os dados mostram que quem recebeu essa vacina estava protegido no que diz respeito à aquisição da doença, da forma sintomática. E esse estudo avaliou mais de 53 mil trabalhadores de saúde. A gente já volta com o doutor Júlio, me ouve agora? Perfeitamente. Você me ouve bem, Júlio? Sim. Pode finalizar, então, sua explicação. A explicação é que foi avaliado com um número expressivo de trabalhadores de saúde, né? Mais de 60 mil trabalhadores de saúde, e a vacina se mostrou efetiva na prevenção da doença pelo novo coronavírus, principalmente no contexto dessa nova variante. A gente pretende repetir essas análises para a população idosa do estado de São Paulo, para a gente observar se a vacina Coronavac continua sendo efetiva no contexto da nova variante para uma população bastante específica, que é a população idosa, e que a gente tem poucos dados do ensaio clínico que foi recentemente submetido para publicação pela equipe do Butantan. E, doutora, justamente, né, desde o início da pandemia, a gente tem conversado que também o vírus vai se apresentando de um novo modo a cada semana, e também a comunidade científica e médica vai entendendo melhor como ele age, como está agindo nesse momento, então, de imunização. Quando o senhor diz dessa pesquisa aqui com os idosos em São Paulo e no estado de São Paulo, é justamente para entender em que momento nós estamos também da imunização e o quanto as cepas podem ou não diferenciar o que é preciso fazer nesse momento de imunização. Esse seria o pensamento, doutor? Julie, sim, esse é o pensamento, né? Eu acho que é importante a gente ficar monitorando essa efetividade, a eficácia no mundo real, porque novas variantes podem surgir e a gente tem que entender se a vacina continua funcionando, né? A gente viu em trabalhadores de saúde, a gente vai ver agora em idosos, que a gente sabe que a resposta imune pode ser um pouco menor, a gente vai ter oportunidade de gerar esses dados, inicialmente para a Coronavac, porque mais de 80% da população brasileira e de São Paulo recebeu esse imunizante, e posteriormente para a AstraZeneca também. A AstraZeneca tem um estudo na África do Sul, né, mostrando que ela teve uma queda de efetividade para a variante sul-africana, o que é muito parecida com a nossa variante. Então, por isso que é importante fazer esses estudos, monitorar,
a partir do momento que a gente tem uma circulação de uma nova variante que se torna predominante em um estado, em uma cidade. Por falar em variante, né, doutor Júlio, eu li uma entrevista do senhor recente que falava justamente que que havia no país 92 variantes da Covid-19, mas que nem todas essas cepas causam efetivamente um impacto epidemiológico. Traduzindo para quem nos assiste agora, porque todo mundo ficou muito preocupado, lógico, com o vírus em si e com a questão das cepas, talvez deixou a população ainda mais preocupada, não é, doutor? Então, o senhor pode explicar para a gente? Posso sim, e é bom que a gente explique isso, né? Porque o vírus, na sua história natural, vai sofrer muitas mutações, né? A gente se preocupa muito com as mutações que ocorrem na proteína spike, que é a proteína que justamente faz a ligação com o receptor da célula e é responsável pela internalização do vírus dentro da célula e a partir desse momento ocorre a replicação, o dano celular. Então a gente fica muito preocupado com essa região específica, né? E a variante P1 tem 2 mutações importantes nessa região. Outras variantes vão surgir. A gente ouviu na semana passada, por exemplo, uma variante de Belo Horizonte, que tem uma mutação, uma só das mutações parecidas com a P1, a gente ouviu um pouco da variante que surgiu em Botucatu, que é muito parecida com a variante sul-africana. Então, assim, vão surgir muitas variantes, porque o vírus, a sua biologia, ele vai sofrer mutações à medida que ele replica. Mas o que o torna uma variante especial ou não é a forma com que ela se torna predominante em uma determinada região. Então, se uma variante, por algum motivo, ela se torna a variante mais comumente isolada, identificada, sequenciada, é porque ela tem características biológicas, tem mutações importantes que favoreceram que ela se tornasse predominante em relação às outras variantes. Então, essas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Geralmente, elas são mais transmissíveis, e isso que ocorreu na variante do Reino Unido, na variante da África do Sul e na variante P1 aqui do Brasil. Em 1, 2 meses, ela se torna a variante predominante depois da sua introdução, justamente pelo maior poder de transmissibilidade. Então, se ela transmite mais, ela vai infectar mais pessoas e vai se tornar a variante predominante. Outra questão que a gente também fica bastante preocupado é se uma variante se torna mais letal. Por enquanto, apesar da gente entender que essa nova variante se apresenta com a característica de infectar mais jovens, talvez um tempo menor de sintomas de apresentação, a gente ainda não tem dados científicos que comprovem efetivamente que ela é mais letal, mas é importante que esses dados sejam gerados. Ela pode ser mais transmissível e mais letal, mas o impacto em termos de saúde pública vai ser por uma variante mais transmissível, porque o número de casos ele cresce de forma exponencial, assim como a necessidade de leitos hospitalares e de leitos de terapia intensiva. Então, para a gente que é epidemiologista, médico infectologista, quando a gente tem uma variante mais transmissível, a gente fica mais preocupado. E justamente, doutor, diante dessa preocupação do senhor, que com toda certeza é a preocupação da população, de quem nos assiste agora, e por isso é a nossa prestação de serviço aqui na Rede Alesp, quando se fala de transmissibilidade dessas variantes, das novas cepas, o único modo de imunidade hoje é a vacinação, né? E uma imunização coletiva e alta, não é? Qual que é a análise do senhor hoje de vacinação no Brasil? É preciso ainda acelerar essa vacinação no Brasil? Essas novas vacinas que a Anvisa também tem para aprovação e para chegar ao Brasil tem um delay, não é? Da Anvisa aprovar e até chegar aqui e efetivamente ir para o braço da população tem um delay. Qual que é a análise que o senhor faz com relação a isso que o senhor falou, de transmissibilidade e vacinação? Se a gente vacinar o mais rápido possível toda a população, a gente, de alguma forma, tem pessoas imunizadas, isso gera uma pressão maior no que diz respeito à circulação viral, à replicação viral e, portanto, surgimento de novas variantes. Ou seja, quanto maior for a cobertura vacinal, menos variantes irão surgir de interesse epidemiológico, né?
E a gente está muito lento nessa vacinação, né? A gente sabe que essa nova variante acomete mais jovens, a gente sabe que a gente está vacinando as pessoas acima de 70 anos e os dados já mostram que houve uma redução da hospitalização nessas pessoas que foram vacinadas, mas aumentou a hospitalização em pessoas abaixo de 60 anos, principalmente abaixo de 40 anos, mas principalmente as pessoas com comorbidade. Houve um aumento de 30% de hospitalizações em pessoas abaixo de 60 anos e com comorbidade. Então, isso é fruto da alta transmissão que o Brasil se encontra e a falta de vacina para imunizar esses grupos mais jovens com comorbidade. É necessário que a gente acelere essa vacinação, é necessário que o governo federal, que é responsável pela compra dessas vacinas, possa ofertar um quantitativo maior, num prazo menor de tempo. Se a gente continuar nesse cenário, talvez a gente consiga ofertar vacina para toda a população brasileira ao final do ano só, né? Então, a gente pode viver ainda momentos bastante complicados nos próximos meses, com terceiras ondas, com imposição de medidas restritivas, porque nosso ritmo de vacinação é muito lento. Sem contar, né, doutor, o senhor falou sobre esse crescimento de casos da Covid nas faixas etárias. A gente tem, né, um aumento aí de casos de Covid que dispararam entre os menores de 60 anos. Muitos dizem que também, porque o grupo, né, que está mais economicamente ativo, que precisa sair, ir e vir, além de um grupo que às vezes não tem a consciência e acaba saindo para lugares que não deveria. Na análise do senhor, doutor Júlio, esses casos que dispararam entre menores de 60 anos, eu vou aproveitar minha colinha aqui, entre 20 e 29 anos, mais de 740% desses casos. Entre 30 e 39 anos, mais de 1000%. Qual que é a análise que o senhor faz? A análise, né, que é multifatorial, lógico, mas Sim. A transmissão nessa população sempre foi mais elevada, né? Os resultados de diagnóstico sempre foram maiores nessa população desde o início da pandemia. Ou seja, que as pessoas que vão trabalhar e, eventualmente, também que participam de mais aglomeração, né? Frequenta bares, restaurantes, participa de festas clandestinas. Então, esses fatores que estão envolvidos numa maior percentual de pessoas de 20 a 59 anos sendo diagnosticadas. Mas a gravidade, as pessoas que necessitam hospitalização era acima de 60 anos. E esse perfil mudou, né? E mudou justamente por conta dessas questões, muito provavelmente relacionado à nova variante, muito relacionado à falta de vacina para essa população específica, principalmente o grupo de comorbidade. Então, lógico, é multifatorial, mas o que mudou nesse período, desde o início da pandemia, não foi a exposição dessa população mais jovem, mas sim uma doença talvez um pouco mais grave, decorrente da P1, e a dificuldade da gente ofertar vacina especialmente para essa população. Proporcionalmente, isso gera um número mais representativo nas internações, quando a gente já imunizou um grande quantitativo de idosos acima de 70 anos. Falando ainda sobre imunização e sobre essa questão das vacinas, doutor Júlio, eu li uma notícia há poucos dias que o Gao Fu, que é diretor do Centro Chinês para Controle e Prevenção das Doenças, disse no domingo agora, que as vacinas chinesas contra a Covid-19 têm baixa eficácia e que o governo chinês, então, está considerando misturar as vacinas para melhorar a sua efetividade. Isso isso saiu, essa notícia, no jornal do Washington Post, não é? Traduzindo isso para as pessoas que nos ouvem e estão, né, principalmente muitas delas, quase já tomando a vacina ou que já tomaram. Como é que funciona essa questão que o governo chinês falou? Há essa possibilidade de misturas de vacina? É verdade, não é? Explica para a gente. É difícil a gente comparar diferentes vacinas em diferentes desenhos de estudo que foram os ensaios clínicos. Uhum. Mas para São Paulo, por exemplo, na população idosa que recebeu a Coronavac e a AstraZeneca, retomando o contato. População. Alô? Oi, doutora, é que nós não ouvimos o começo da explicação do senhor. Se eu puder retornar, eu agradeço. Pode sim, eu retomo.
o que a gente pode entender é que a efetividade pode ser diferente em relação às diferentes imunizantes. Os ensaios clínicos demonstraram essa diferença de efetividade, né? A Coronavac perto de 50%, pouco acima de 50%, sendo que as vacinas de RNA, como da Moderna e da Pfizer, chegando acima de 90% em prevenção de doença sintomática. Isso não significa que não previne doença grave, né? Doença que está relacionada à hospitalização e óbito, né? É importante entender que não foi feito nenhum estudo comparativo entre essas diferentes vacinas. E o que a gente vai poder fazer em São Paulo, especialmente, é comparar a vacina da AstraZeneca com a vacina da Coronavac para a população idosa. Esse estudo está em andamento, a gente espera que o nosso grupo de pesquisa, auxiliando o governo de São Paulo, ter uma resposta o mais breve possível para auxiliar os gestores na tomada de decisão. Mas em relação a esse anúncio propriamente dito, nos ensaios clínicos, sim, demonstrou uma eficácia menor, né, em torno de 30%, 40%. Então, existe possibilidade, sim, de aumentar a eficácia global, porque o controle da transmissão, a circulação do vírus, está relacionado a essa eficácia global, não só de prevenir doenças sintomáticas, mas prevenir transmissão, que também não foi avaliado nos ensaios clínicos. Então, a gente entende, quanto maior a efetividade global, maior a efetividade na prevenção de infecção assintomática, por exemplo. Então, existe, nesse sentido, um esforço de melhorar a efetividade das atuais vacinas para garantir menos circulação viral, para garantir a dita imunidade de rebanho. Se você tem uma vacina que é menos efetiva, você vai precisar vacinar mais pessoas para atingir um limiar de imunidade de rebanho que diminua a circulação viral. Isso é diferente da discussão que a gente pode fazer a respeito da efetividade para casos graves, severos, que estavam relacionados à hospitalização e à óbito. Existem diferenças em termos desse conceito, e eu acho que o que o governo chinês quis afirmar é que toda vacina ela pode ser melhorada e deve ser melhorada, no sentido de melhorar sua eficácia ao longo do tempo e se adaptar, por exemplo, em outros contextos epidemiológicos, como o surgimento de novas variantes. Aproveitando, doutor, que o senhor está aqui com a gente, entende muito sobre o assunto, é uma das autoridades que tem falado muito sobre essa questão de imunização e também de cepas aqui no Brasil. Ontem, o diretor médico do Instituto Butantan de Pesquisa Clínica, o Ricardo Palacios, revelou que há estudos sobre uma possível aplicação de terceira dose da Coronavac para efetivamente ter, então, um resultado melhor. Também traduzindo isso para quem nos assiste agora, doutor Júlio. A tradução disso em 3 pontos principais. Ele pode estar pensando numa terceira dose para melhorar a eficácia da vacina, gerar mais resposta imunológica. Ele pode estar pensando numa terceira dose de reforço, porque existe uma tendência ao longo do tempo, que a gente não sabe por quanto tempo você mantém a resposta imunológica pós-vacinal, ou seja, mantém a proteção. Talvez a gente tenha que vacinar todo ano, assim como influenza, né? Então, a gente não tem esse dado, então uma possibilidade é essa. E a terceira possibilidade é um reforço com uma variante que está circulando no Brasil, por exemplo, a P1, fazer uma vacina da P1 em vez do que foi feito, que é uma vacina de uma variante que já circulou. Então, existem essas 3 possibilidades no sentido de se pensar em reforço. Mas, com certeza, né, não só a Coronavac, a própria Moderna e a própria Pfizer, que fizeram estudos na África do Sul com a nova variante da África do Sul, já afirmaram que, se for necessário, eles vão sugerir uma dose de reforço, principalmente no contexto de novas variantes. Então, por isso que é importante a gente monitorar, entender qual é a eficácia e efetividade da vacina ao longo do tempo, de acordo com novas variantes de interesse epidemiológico, para que a gente possa rapidamente adaptar e ofertar reforço da vacina, se for necessário essa atualização. Perfeito, doutor Júlio Croda. Agradeço novamente a sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Quando o grupo de estudos aí do senhor tiver já as respostas aqui do estado de São Paulo, portas abertas aqui da Rede Alesp para contar para a gente.
Será um prazer, Júlia, a gente estar reportando esses dados aí do estado de São Paulo. Perfeito, muito obrigada. Bom dia para o senhor. Falando de estudos, não é? Um estudo publicado em uma revista científica americana apontou que o leite materno produzido por mães vacinadas tem anticorpos contra a Covid-19. 2 anticorpos específicos contra o novo coronavírus foram identificados no leite materno e mostraram fortes efeitos neutralizantes e protetores contra a infecção em bebês. Os pesquisadores acompanharam um grupo de 84 mulheres em Israel entre 23 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro desse ano. Todas as participantes receberam as 2 doses do imunizante fabricado pela Pfizer-BioNTech, respeitando o intervalo de 21 dias entre uma dose e outra. Dentre a pesquisa, na primeira semana, 61% apresentaram anticorpos contra a Covid. Após a segunda dose da vacina, esse percentual subiu para 86%. Esse aumento acontece porque a segunda dose da vacina é responsável por estimular o corpo a produzir um número maior de anticorpos, enquanto a primeira dose ensina o corpo como reagir à doença. E ele voltou aqui para o Jornal da Rede Alesp. A gente fala novamente com o nosso repórter Fábio de Lima. Fábio, quais são as suas informações agora, atualizando a gente aqui na Rede Alesp? Olá, Júlia, tudo bem? Tudo em ordem, e por aí? Tudo bem também, realmente estou de volta aqui. E, Júlia, normalmente quando um repórter entra aqui ao vivo, por Skype, e fala de um ato solene, por exemplo, ele fala de um ato solene que já ocorreu. Sim. Eu mesmo já fiz isso por várias vezes. Mas hoje eu quero falar da importância de um ato solene para a sociedade paulista e para a sociedade brasileira, mas um ato solene que ainda vai ocorrer. Eu explico. Está agendado para a próxima segunda-feira, dia 19 de abril, às 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela Rede Alesp, um ato solene convocado pelo deputado Carlos Gianazzi sobre a Cinemateca Brasileira. Para quem não conhece a Cinemateca Brasileira, ela é uma entidade fundada nos anos 1940, que guarda atualmente um imenso acervo do cinema brasileiro e sul-americano também, viu, Júlia? São mais de 250 mil rolos de filme. Lembrando que hoje em dia nós fazemos filmes, né, de maneira digital, né? Hoje a tecnologia é digital. Mas antigamente, até ali mais ou menos nos anos 90, os filmes eram feitos com película, né? Então era uma outra tecnologia. Eu peguei esse tempo, talvez você não, que você é mais nova que eu, Júlia, mas eu peguei esse tempo. Mas muita gente mais nova não sabe, acha que tudo é feito digitalmente desde sempre. Não, o digital é algo mais ou menos recente. Então, esses mais de 250 mil rolos de filme estão dentro do prédio da Cinemateca, né? E todo esse material é um material extremamente importante. Nós estamos falando não só de 250 mil rolos de filme, mas nós estamos falando também de mais de 1 milhão de documentos. E leia-se como sendo esses documentos fotografias, roteiros de filmes, contratos de diretores, atores. Então é muito material cinematográfico do Brasil e de toda a América do Sul que ficam guardados na Cinemateca Brasileira. Tudo isso fica num prédio aí perto da Alesp, viu, Júlia? O prédio da Cinemateca está ali no Largo Senador Raul Cardoso, pertinho da Alesp. Para quem é aqui da capital paulista, fica ali próximo ao começo da Rua Sena Madureira, né? E esse prédio é um prédio também muito importante, é um prédio histórico, é um prédio que já sediou o Matadouro Municipal de São Paulo. Isso entre os anos de 1887 até 1927. Os bois eram levados para ali
e dali seguir a carne para os armazéns, para as feiras livres, né, para serem comercializadas. Então, o próprio prédio da Cinemateca também é um prédio bastante histórico, bastante importante. Todo o acervo da Cinemateca, e aí onde eu quero chegar, viu, Julie? Todo esse acervo, ele é organizado, ele é administrado pelo governo federal, tá? Pela União. E o governo federal administra isso desde os anos 1980 e faz parcerias, né, com entidades da área de cultura, da área de educação, para que consiga gerir toda a Cinemateca, né? Então essas entidades acabam sendo gestoras por meio de parcerias com o governo. E isso nem sempre dá muito certo. Então, recentemente, aí a parceira, que era, acho que a Fundação Roquete Pinto, se eu não me engano, que era parceira do governo federal, houve vários problemas nos últimos anos nessa parceria, ao ponto de a Cinemateca chegar até a ser fechada por algum tempo, funcionários ficarem sem receber, tudo isso muito antes da pandemia. Então, se hoje, atualmente, a Cinemateca está fechada por causa da pandemia, antes não foi por causa da pandemia, não, foi por causa de falta de dinheiro mesmo e por problemas nesses acordos, tá? Então, é preciso falar que todo esse material que está na Cinemateca é um material que precisa estar 100% do tempo climatizado. Película é de fácil combustão, pode pegar fogo se não tiver ali devidamente climatizado de uma maneira muito fácil. Todo o acervo ele passa por constante restauro, né? São documentos que não podem ali embolorar, não podem apodrecer, então precisa ter toda uma equipe ali cuidando da película, cuidando das fotografias, do acervo. Então essa empresa gestora da Cinemateca tem um papel fundamental. Afinal, nós estamos falando de boa parte da história do cinema em toda a América Latina, né, que fica nas dependências da Cinemateca Brasileira. Então, na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, isso com transmissão ao vivo da TV Alesp, vai ter esse ato solene convocado pelo deputado Carlos Gianazzi, onde no ato solene vai ser discutida essa crise dos últimos anos, né, da Cinemateca Brasileira, e é importante que nós acompanhemos esse ato solene, acompanhemos o futuro da Cinemateca Brasileira, seja nós cidadãos aqui da capital paulista, seja de outras cidades do estado de São Paulo, seja de outras cidades brasileiras, seja nossos irmãos da América do Sul, pois o que está ali é um acervo histórico de extrema importância e que tudo pode se perder em questão de horas, em questão de dias, se isso não for devidamente cuidado. Então, eu quis usar esse tempo aqui nosso no Skype ao vivo para falar desse ato solene da próxima segunda-feira, dia 19, que diz respeito a todos nós brasileiros, paulistanos e brasileiros. Julie. É isso mesmo, Fábio de Lima. Muito obrigada pelas suas informações, né? Preservar, né, a nossa memória cinematográfica. E olha só, para quem quiser acessar, também o site da Cinemateca tem muita coisa online bacana. Não só para nós mais velhos, mas para as crianças também, né? Olha lá, quem quiser saber o que acontece na Cinemateca também de modo virtual, ó, cinemateca.org.br, repetindo, cinemateca.org.br. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá, tchau! Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.